e linguiça, 7, estou sem óculos, 7 e... Pelo amor de Deus, deixa eu ver aqui. Salsicha 7 e linguiça 8. Então, no final do culto, você pode passar lá, né, junto com um copo de refrigerante. Salsicha 7, linguiça R$8. Então, eu já falei, ó, esse é meu presente para você que está fazendo aniversário. Essa menininha, quando ela era menorzinha, ela parecia muito com a neta do diácono Romildo, né? Quem lembra, né, você vai ver que ela era muito parecida com a Giovana. Hoje ela cresceu um pouquinho mais, está um pouco diferente. Amém? Então vamos lá. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração, orando a Deus, e o Senhor sempre tem direcionado a nossa vida. E hoje nós estaremos falando sobre uma grande necessidade da igreja. E quando eu digo uma grande necessidade da igreja, eu não estou falando de uma necessidade da igreja de Nova Vida, mas estou falando de uma necessidade da igreja universalmente dizendo. A igreja de todo o mundo, toda a noiva de Cristo, cada congregação, cada denominação, ela necessita disso que nós estaremos falando nesta noite. E o tema dessa mensagem é uma igreja comprometida com o fogo do altar. Amém? Uma igreja comprometida com o fogo do altar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, que nós estaremos fazendo uma leitura introdutória em Levíticos 6, do 12 ao 13. Amém? Abra a sua Bíblia aí, fazendo um favor. Levítico 6, versículo 12 ao 13. Tema da nossa reflexão, uma igreja comprometida com o fogo no altar. Aleluias. Você que está em casa, você acompanhe também a leitura junto com a gente. No final do culto estaremos orando pelos pedidos de oração, inclusive orando pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Se você tiver algum pedido, pode deixar nos comentários aí no canal do YouTube. Posso fazer a leitura, gente? Então vamos lá. Levíticos 6, versículo 12 ao 13 diz o seguinte: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá a ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Então, irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela é uma passagem que fez parte, né, da vida do povo de Israel durante muito tempo. Mais uma passagem bíblica que, através da vinda de Cristo, da sua morte e sua ressurreição, muitos desses rituais que eram feitos foram substituídos, né? Aqui nós vemos falando sobre o sacerdote, um homem que tinha a função de oferecer adoração a Deus, sacrifícios a Deus através de um holocausto, o sacrifício de um animal. E lemos também que era responsabilidade desse sacerdote manter esse fogo no altar, aceso de uma forma contínua. Então, continuamente de manhã, ele tinha que alimentar o fogo com lenha. E assim também fazia à noite para que o fogo não viesse ser cessado. Então, esse texto hoje, né, já não tem mais finalidade na nossa vida. Por que não tem finalidade na nossa vida? Porque nós bem sabemos que hoje não é mais necessário oferecermos sacrifícios, holocausto, porque Cristo veio ao mundo e morreu como um Cordeiro Santo, único Filho de Deus, para que então nós, toda a humanidade, pudesse ter acesso à presença do Pai. Outra situação que hoje não é mais vivenciada, esse texto na nossa vida, é o papel do sacerdote.
O sacerdote, ele era responsável por aquele rito religioso, por todo aquele processo de adoração a Deus. E bem sabemos que quando Cristo veio ao mundo, o véu que separava o templo do lugar santo, do Santíssimo, foi rasgado de cima a baixo, e a presença de Deus foi aberta a todo ser humano. Então, se antes nós tínhamos um sacerdote responsável para interceder pelo povo, para oferecer sacrifícios pelo povo, tudo isso foi modificado porque em Cristo Jesus, cada um de nós, passamos a ter um livre acesso à presença do Pai. Outra questão, que nós podemos também observar nesse texto é que o sacerdote, ele precisava manter esse fogo alimentado com a lenha. E hoje nós sabemos que esse fogo que precisa ser alimentado no nosso interior não é um fogo físico que precisamos diariamente colocar lenha sobre ele, mas é um fogo espiritual que é alimentado através da consagração, que é alimentado através da oração, que é alimentado através da adoração ao Senhor, que é alimentado através do estudo, da leitura e da prática da palavra de Deus. Então, duas coisas, nós temos aqui uma mudança. Hoje, não precisamos de um sacerdote, você é o sacerdote. Você é o sacerdote do teu lar. Você é a sacerdotisa da tua casa. Outra grande mudança é que nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque o único e perfeito sacrifício foi feito por Cristo Jesus. Agora, algo muito em comum é que nós precisamos manter o fogo do altar aceso de uma forma contínua, constante, porque nós precisamos, irmãos, ter esse vínculo de relacionamento com Deus. E esse vínculo de relacionamento, dependência, só vai acontecer quando o fogo do altar, o fogo do Espírito Santo estiver aceso e latente dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Como é que está o fogo do Senhor sobre a tua vida? Como está o fogo do altar do Espírito de Deus sobre a tua vida? E nós vamos falar um pouco sobre isso, se assim Deus permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, qual seria, e como aconteceria hoje, nos dias atuais, manter o fogo do altar aceso, uma igreja compromissada com o fogo do altar? Como aconteceria isso na nossa vida? O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte a respeito disso, sobre a necessidade de mantermos o fogo no altar do Senhor, o fogo vivo de Deus dentro dos nossos corações. O apóstolo Paulo falou na carta 1 aos Tessalonicenses 5, 18 ao 21, não precisa abrir. Ele diz o seguinte: em tudo dê graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E ele disse: não apaguem o espírito que há em vós, não despreze as profecias, examine todas as coisas e retenha aquilo que é bom. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele deu uma ordem para a igreja que estava na cidade de Tessalônica: não apague o espírito. Não apague o espírito. Em algumas traduções, não apague o espírito que há em vós. Então, aqui nós vemos um imperativo, uma ordem, uma necessidade da igreja: alimentar o fogo no altar, alimentar o espírito que está dentro de nós, o espírito que está em nossos corações. Então Paulo falou para a igreja de Tessalônica: não apague o espírito que há em vós. E essa mesma fala, essa mesma necessidade que o apóstolo Paulo viu para a igreja de Tessalônica, ele volta o seu olhar
para a igreja que estava na cidade de Éfeso, e ele faz a mesma observação. E agora sim, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 19, fazendo um favor. Uma igreja compromissada, comprometida em manter o fogo do altar. Carta aos Efésios 5, 18 e 19. Note que, nesse contexto, em Tessalônica, Paulo diz, não apague o espírito que há em vós. Para a igreja que estava em Éfeso, ele já usa outro termo, mas com o mesmo significado. Diz então a palavra do Senhor: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração. Em outras traduções, ele diz: não se embriaguem, porque essa conduta te leva à libertinagem, mas deixem ser cheio do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao nosso Senhor Deus. Então, duas passagens distintas, duas igrejas completamente diferentes, geograficamente, socialmente. Mas a orientação do apóstolo Paulo foi basicamente a mesma direção. Na igreja de Tessalônica ele diz, olha, não apague o espírito que há em vós. Na igreja que estava na cidade de Éfeso ele diz, encha-se do Espírito Santo de Deus. Então note que as duas mensagens têm a mesma finalidade, que a igreja seja cheia do Espírito, que a igreja permaneça com fogo no altar do Espírito Santo de Deus. Agora, nesse texto de Éfeso, a gente vai tirar alguns ensinamentos para a nossa vida. O primeiro grande ensinamento que nós tiramos, irmãos, é que nós encontramos aqui um imperativo, uma ordem do apóstolo Paulo. Ele disse, encham-se pelo Espírito Santo. Como na passagem de Tessalônica ele diz, não, mas aqui ele diz, encha-se do Espírito Santo. E lá ele diz, não apague o Espírito que há em vós. Então aqui nós temos duas ordens. Um imperativo negativo, não apague o Espírito que há em vós. Outro, um imperativo afirmativo, encha-se do Espírito Santo de Deus. Então Paulo nos apresenta, irmãos, uma proposta para a igreja. Não é uma alternativa, não é, irmãos, uma opção que ele nos dá, mas ele nos dá uma ordem. Encham-se do Espírito Santo de Deus. Então a igreja precisa, irmãos, se comprometer com o avivamento que o mundo precisa. A igreja precisa ser cheia do Espírito. A igreja precisa manter o fogo aceso no altar para vencer o dia mau. Então a ordem do apóstolo Paulo foi clara, uma ordem imperativa. Não é uma opção que você pode ou não fazer. É uma ordem que ele te deu. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Foi uma ordem que ele te deu. Não apague o Espírito que há dentro de você. Foi uma ordem. A primeira coisa que nós observamos foi esse imperativo, uma ordem. A segunda coisa, um presente contínuo. Porque quando ele diz, encham-se do Espírito, quando ele diz, não permita
né, que o Espírito apague em vós, você vai ver que a conjugação desse verbo, ela está no presente, de uma forma contínua. Então, o ser cheio do Espírito não é um momento, mas é algo contínuo, durante toda a trajetória da nossa vida. Então, uma observação importante é que ambos os textos estão no presente contínuo, algo que precisa ser uma ação contínua e constante na nossa vida. A plenitude do Espírito não é uma experiência que acontece única vez, mas é algo que tem que ser incentivado, é algo que tem que ser buscado a cada momento da nossa vida. Então, o fogo do altar deve permanecer aceso continuamente. Continuamente. Algo contínuo. Encham-se do Espírito. Não é se encha, encham-se. É algo que precisamos dar continuidade. E é muito interessante essa carta escrita à igreja que estava na cidade de Éfeso, porque essa igreja foi poderosa. Foi uma igreja que desfrutou de um grande avivamento. Foi uma igreja que recebeu as bênçãos de Deus sobre a vida dos membros da igreja. Em alguns episódios bíblicos, você vai encontrar grandes milagres que aconteciam na cidade de Éfeso. Um deles, Paulo secava o seu suor, porque naquela igreja também não tinha ar-condicionado, e os membros daquela igreja pegavam o lenço de Paulo, levavam aos enfermos, e diz que a enfermidade fugia dessas pessoas. Essas pessoas eram curadas. Você consegue ver a unção de Deus, o Espírito de Deus sobre a vida desta igreja que estava na cidade de Éfeso? Só que essa igreja não conseguiu fazer o fogo do altar queimando de uma forma contínua, conforme nós lemos em Levíticos, e essa igreja foi perdendo a essência de Deus. E quando chega lá em Apocalipse, na carta às igrejas, ela recebe ali, através do anjo, através do apóstolo João, uma orientação a ela voltar às suas primeiras obras, porque tinha abandonado no meio do caminho. Então note que se encher do Espírito, manter o fogo aceso no altar, é algo contínuo na vida do servo de Deus, é algo contínuo na vida da serva do Senhor. Irmãos, passando aqui, trazendo isso para um exemplo na nossa vida mais próximo de nós. Grandes avivamentos já aconteceram no mundo. Grandes igrejas, grandes homens foram cheios do Espírito Santo de Deus em toda a história da igreja. Tem um movimento que aconteceu na Inglaterra, os puritanos. Os puritanos eram um movimento calvinista que eles lutavam para a reforma da igreja, reformadores da igreja. Muitos desses pastores puritanos, irmãos, foram homens tremendamente usados por Deus, homens que pregavam a palavra, multidões eram curadas, edificadas, abençoadas. Um desses puritanos que eu gosto muito, Martin Lloyd Jones, esse homem abriu uma igreja que funcionava ao meio-dia, num local onde havia apenas fábricas. E diz a história desse homem que durante muito tempo os trabalhadores na hora do almoço saíam das fábricas e iam estar na igreja recebendo a palavra de Deus, eram abençoados, eram salvos, ao ponto dos donos da fábrica pedir que o doutor Martin Lloyd Jones continuasse com aquele trabalho, ao ponto de ceder um espaço dentro de uma fábrica
para aumentar o número de cadeiras, para que todos os operários pudessem desfrutar daquele momento. Milagre de Deus. Os puritanos. Mas o tempo passa. Olha para a igreja da Inglaterra hoje. Olha para a igreja da Inglaterra hoje. A igreja da Inglaterra chegou num estado tão deprimente, que tem culto de manhã na igreja, e à noite o templo é alugado, para que seja feito um evento social do mundo. Chegou num estado tão deprimente que muitas igrejas têm culto apenas uma vez por semana, e durante toda a semana o templo é alugado para escola, o templo é alugado para um bar, para uma padaria, consultórios médicos. Por que que isso aconteceu? Porque não manteram o fogo aceso no altar. Não foram comprometidos em manter o fogo aceso no altar, no coração de cada um. Aquela palavra que os puritanos trouxeram, o avivamento que os puritanos trouxeram ao longo do percurso da história da igreja que estava lá na Inglaterra. O fogo do Espírito foi se apagando. Aquela igreja hoje vive um momento muito triste. Então, por que que isso aconteceu? Porque não colocaram fogo no altar. E aí, eu fui pesquisar mais uma triste história de uma igreja em outro país. Peguei o exemplo da Alemanha. A Alemanha, irmãos, a Alemanha nos abençoou a igreja com os maiores teólogos que existem no mundo. Eles vieram da Alemanha. Os maiores teólogos que tem no mundo veio da Alemanha. Em 1950, após Segunda Guerra Mundial, mais de 90% da população da Alemanha, era católico ou protestante. Mais de 90%. Você imagine, um país onde mais de 90% professa Cristo, sendo católico ou protestante. Mas aí, a chama do altar foi se apagando, porque eles não deram continuidade à busca pelo Espírito. Em 1990, essa porcentagem cai, apenas 72% da população da Alemanha se considera católico ou protestante. Em 2020, pertinho da gente, apenas 50% da população se declara católico ou protestante. E já existe uma expectativa que em 2060, se a gente chegar lá, apenas 30% daquele povo, daquela nação, será católico ou protestante. Note que em 1950, mais de 90% da população reconhecia Cristo como Salvador. Hoje, 2022, apenas a metade. Por quê? Porque não manteram o fogo aceso no altar. A igreja foi se esfriando, a igreja foi perdendo a essência do Espírito que deve permanecer acesa em nossos corações. Então, irmãos, mantenha o fogo aceso no seu altar. No primeiro tópico, nós falamos que, ao ler o texto que está na carta aos Efésios, nós vemos aqui uma ordem: enchei-vos do Espírito. Também lemos aqui que está no presente contínuo, uma ação contínua que deve ser realizada
continuamente, porque a cada dia Deus quer dar para a sua igreja uma nova experiência. A cada dia Deus quer fazer na nossa vida algo diferente. É algo contínuo. É algo contínuo. E o terceiro tópico é que o verbo, ele é utilizado, conjugado no plural. No plural. Vou ler de novo lá para você o texto e você vai identificar. Mas deixem ser encher pelo Espírito. Lá em Tessalonicense, não apaguem o Espírito que há em vós. Então você consegue, por mais que você seja como eu, tenha dificuldade em português, você consegue identificar que o verbo está no plural. Irmãos, encham-se no Espírito. Então, ser cheio do Espírito, irmãos, não é um privilégio de uma pessoa. Não é o privilégio da elite. Não é o privilégio do pastor. Então, essa mensagem imperativa, ela foi direcionada a toda a comunidade cristã. Ou seja, todos nós devemos ser cheios do Espírito, mantendo o fogo aceso no altar. Então, a plenitude do Espírito Santo não é um privilégio de um, mas sim a possibilidade de todos. De todos. Então, ser cheio do Espírito não é a virtude que apenas está disponível sobre um pastor, sobre um profeta. É algo que a igreja toda deve desfrutar. Seja cheios do Espírito. Então, é algo que está liberado da parte de Deus sobre toda a igreja. E é muito interessante que essa disponibilidade do Espírito Santo de Deus, ele alcança o homem independentemente da sua classe social. Ele alcança o ser humano independentemente do seu sexo, homem e mulher. E ele alcança, irmãos, independentemente da idade, jovens, idosos, crianças, sejam cheios do Espírito Santo. Dos momentos mais gostosos da minha vida, que eu me recordo com muita alegria e felicidade, foi quando eu fui professor da escola dominical. Vou dizer para você que eu era muito mais feliz do que hoje, porque é muito mais fácil dar com criança do que com adultos. Saudade que eu tenho daquela época. E eu lembro que uma certa vez, irmãos, eu recebi o material da coordenação da escola dominical e eu tinha que falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Um texto complexo, difícil, para explicar para as crianças. E eu lembro que naquele domingo à noite, eu expliquei de uma forma simples que eles pudessem entender. Mas eu falei que antes de Paulo iniciar o projeto missionário, ele foi cheio do Espírito. Eu falei, Deus está enviando cada um de vocês como missionários dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas vocês precisam ser cheios do Espírito. Eu comecei a olhar e ver lágrimas descendo dos olhos da criança. Eu comecei a ver uma atmosfera diferente. E naquele dia, aquelas crianças que estavam na sala de aula foram batizadas pelo Espírito Santo. Algo lindo, maravilhoso que Deus permitiu eu desfrutar. Mas essas crianças cresceram.
E um dia Deus me proporcionou outra experiência, mas essa muito triste, envolvendo essas mesmas crianças, ou uma parte delas. Fui fazer uma visita junto com Georgina. E chegando nessa visita, a irmã que estava nos recebendo, ela falou assim: pastor, eu gostaria que você desse uma olhada e um vídeo, o meu batismo. E eu falei: nossa, vai ser um prazer, pode botar que a gente vai ver com o maior prazer. Comendo um bolo, tomando um café, a gente vê até 2, 3, 4, 5 batismos. Vamos lá. E aí, começou a entrar as pessoas e sendo batizadas. E quem estavam sendo batizadas naquele vídeo que eu estava vendo? Muitas dessas crianças que foram batizadas pelo Espírito na sala de aula. Mas, pastor Edenilson, por que você ficou triste? Porque muitas daquelas crianças hoje estão no mundo. Porque não manteram o fogo aceso do altar. Porque não fizeram desse fogo que deve estar aceso na nossa vida algo contínuo, algo constante, algo para toda a vida. Foram cheios do Espírito, passaram pelas águas, mas no meio da trajetória foram tragados pelo mundo. Me alegrei também porque muitos perseveraram e perseveram até hoje, mas muitos ficaram no meio do caminho. Então, irmãos, precisamos, como igreja de Cristo, entender que essa é a maior necessidade da igreja do Senhor, é a maior necessidade da igreja Nova Vida, é a maior necessidade sua individualmente e nossa coletivamente. Manter aceso o fogo do altar, manter aceso o Espírito Santo de Deus sobre nossa vida. E precisa ser algo constante. Ele precisa, irmãos, precisa ser constante na nossa vida. Temos que entender que não é uma possibilidade, é uma ordem de Deus. Temos que entender que está aberto a todos. A todos. E acho que o maior exemplo que a gente tem está lá na carta, né? Na carta não, no livro de Joel. Joel 2. Acompanha a leitura aqui em cima para mim, junto comigo aqui por causa do horário. Olha só o que diz em Joel 2. E acontecerá, dá para ler, gente? E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Olha só que coisa interessante. Eu falei para vocês que ser cheio do Espírito é algo que está direcionado a toda a comunidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele trouxe essa mensagem no plural. Encham-se todos do Espírito Santo. E nesse texto a gente vê, irmãos, que não existe barreira social, não existe barreira etária, não existe barreira sexual. Olha só o que diz aqui. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a enfermidade, os filhos e as filhas, homens e mulheres. Não existe separação. Seus filhos e as suas filhas irão profetizar. Os seus velhos sonharão e os jovens terão visões. Não existe barreira etária, idade. E também não existe barreira social, porque no 29 ele diz: até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Não existe barreira social. Naquela época era um costume os homens poderosos da terra ter escravos, servos e servas, empregados.
E aqui o profeta de Deus disse: até os seus servos, até as suas servas, eles irão receber do Espírito de Deus naquele dia. Não haverá barreira social, etária, sexual. Irmãos, precisamos manter aceso o fogo do altar. Então, quais são as características das pessoas que estão perdendo o fogo do Espírito? Vou falar aqui as características daquele que está passando por um sério risco de perder o fogo do Espírito sobre a sua vida. Se você se identificar ao término desses exemplos que eu vou te dar, se você estiver praticando uma dessas atitudes, cuidado, porque você corre o sério risco de apagar o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Ou, de repente, você nunca usufruiu dele. Então, quais são as características das pessoas que estão perdendo o fogo do Espírito? Não possui o desejo de congregar, orar e ler a palavra de Deus. Pode ter certeza. Aqueles que não desejam estar na casa de Deus, aqueles que não desejam estar buscando o Senhor, estão correndo um sério risco de ver o Espírito de Deus, a chama do altar, se apagar. E depois, irmãos, vira uma presa fácil para o inimigo. Então precisamos possuir esse desejo de congregar, orar e ler a palavra de Deus, pois aquele que assim não faz, está correndo o risco de perder o Espírito que está sobre nós, pois a palavra de Deus: não apagueis o Espírito. Então, quais são as características daqueles que estão perdendo o fogo do Espírito? A oportunidade. Não se alimentam e acham que o trabalho voluntário é suficiente para manter o fogo aceso no altar. Isso aqui é mais direcionado aos trabalhadores. Não se alimentam, não escutam a palavra, não vêm à casa de Deus para orar, para jejuar, para se alimentar, para chorar aos pés de Deus, e acha que apenas o voluntariado vai manter a chama acesa no altar, a chama do Espírito acesa dentro de você. E não vai, é um auto-engano. Precisamos nos doar para a obra de Deus? Amém? Sim. Mas precisamos sentar aqui e buscar o Senhor, receber do Espírito Santo de Deus mais e mais na nossa vida, força que vem do alto para depois fazer a obra do Senhor. Então, quais são as características? Valorizam, características daqueles que estão perdendo a chama do Espírito sobre a sua vida. Valorizam mais o tempo nos prazeres do mundo e não buscam a presença do Senhor, ou colocam essa presença em segundo plano. Cuidado com isso. Irmãos, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Porque, você, dentro da sua organização familiar, não se organiza de uma forma que você possa ter o prazer de estar com a tua família, desfrutar da comunhão com os seus, mas também estar na casa de Deus. Às vezes, fazendo as visitas que eu gosto muito, a gente visita pessoas que estão fracas na fé. Não vejo mais você na igreja, o que está acontecendo? Pastor, depois do Covid eu aprendi uma coisa.
O que você aprendeu? Usar o álcool? Eu aprendi que eu preciso desfrutar da vida com a minha família. Falei, verdade, mas precisa de equilíbrio. Precisa também estar na casa de Deus. Precisa também buscar o Senhor. Precisa também estar mantendo aceso o fogo no altar do teu coração. Então, aquele que valoriza mais os tempos dos prazeres do mundo e negligencia a casa de Deus, negligencia o Espírito de Deus, corre um sério risco de apagar o Espírito que há em nós. Quais são as características daquele que corre um sério risco de apagar o Espírito de Deus na sua vida? Não libera o perdão, retém aquilo que é de Deus, não busca uma consagração individual, não faz um jejum, não ora, não chora na presença de Deus, não rasga o seu coração diante de tudo que a gente tem visto no mundo, não clama pedindo, Senhor, aviva-nos. Se você se identificou com essas características, cuidado, porque você corre um sério risco de apagar o Espírito de Deus que há sobre a tua vida. Agora, outra observação importante que eu também não poderia deixar de passar para a igreja. Cuidado com fogo estranho. Cuidado com fogo estranho. Porque o fogo estranho vai trazer problema para a tua vida. Então eu digo para você que você precisa alimentar o altar com fogo do Espírito. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa consagrar a tua vida. Mas cuidado com fogo estranho. Está cheio ali fora. O que não falta hoje em dia são os profetas do Pix. Já viu profetas do Pix? Está cheio. TikTok, no YouTube. Faz um Pix para mim, que eu libero uma palavra profética na tua vida. Eles dizem isso. Fogo estranho. Cuidado com fogo estranho, maquiado com as novidades que estão alcançando a igreja brasileira. Novidades que estão longe da palavra de Deus. Cuidado com fogo estranho, aonde traz uma teologia mentirosa, fraudulenta, que distorce o evangelho de Cristo. Cuidado com esse fogo estranho, que vem entranhado junto com a religião, que aprisiona o homem e a mulher. Cuidado com fogo estranho. O fogo que vem de Deus, que vai permanecer e contribuir para que o altar de Deus permaneça aceso, ele vem sobre a nossa vida através da oração, do jejum, da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e arrependimento, quebrantamento, alegria, felicidade. Pular na presença de Deus pode até ser gostoso, mas não é um avivamento que precisamos. Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos do Senhor direcionando a nossa vida. Nós precisamos manter a chama do altar acesa continuamente.
Eu gosto muito quando a pessoa vem para mim e fala: pastor, a igreja está tão fria. Aí eu falei: é? Bom, por que a igreja está fria? Porque você está frio. Por que a igreja está chata? Porque você está chato. Por que a igreja não evangeliza? Porque você não evangeliza. Porque você é a igreja. Você é a noiva do Senhor. E muitas das vezes, se você sentiu o desejo de aplaudir o Senhor, você tem liberdade. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer colocar a responsabilidade de manter o altar aceso na vida do outro, quando na realidade é responsabilidade minha. É uma responsabilidade de cada músico que toca aqui ter a vida consagrada diante de Deus. É uma responsabilidade minha como ministro do Evangelho ter uma vida consagrada diante de Deus. É uma responsabilidade de cada intercessor ter uma vida consagrada diante de Deus. É a responsabilidade sua como membro da igreja ter uma vida consagrada diante de Deus. E aí sim, irmãos, aí sim, nós estaremos alimentando, o fogo do altar. Então, quando o cristão deixa de orar, irmãos, é menos uma lenha que vai deixar de queimar no altar. Quando a santificação é desprezada, é menos uma lenha que vai deixar de queimar no altar. Quando o lazer e o trabalho prejudicam a piedade, a obra de Deus, é menos uma lenha que vai queimar no altar. Quando o pecado é cometido sem incomodar a consciência, é menos uma lenha que vai deixar de queimar no altar. Quando não existe adoração em espírito e verdade, é menos uma lenha que vai deixar de queimar no altar. Quando não há compromisso, com a obra de Deus, é mais uma lenhazinha que vai deixar de queimar no altar. Quando não há líderes comprometidos, é mais uma lenha que não vai queimar no altar. Quando não há conversão na igreja, é mais uma lenha que vai deixar de queimar no altar. Quando não existe unidade, quando falta visão, ação missionária, é mais, irmãos, uma lenha que vai deixar de queimar no altar. E sem lenha no altar, o que vai acontecer? Vai apagar o fogo. Vai apagar o fogo. E essas igrejas que eu dei o exemplo para vocês, da Alemanha, da Inglaterra, foram igrejas avivadas. Em 1990, década de 90, a Argentina foi um grande celeiro de avivamento. Chile foi um grande celeiro de avivamento. Hoje estão querendo até criminalizar o evangelho no Chile. Por quê? Porque a igreja não manteve o altar aceso. Eu lembro, na minha época de juventude, Marcos Witt. Quem lembra desse cantor argentino? Você parava para escutar os louvores, a oração daquele homem, você era cheio do Espírito de Deus. Eu lembro-me dos pastores da Argentina que vinham nos congressos da Nova Vida do Alcântara, profetizavam, fogo santo descia sobre a vida da igreja. Vai ver a igreja da Argentina hoje. Por quê, irmãos? Não manteram o fogo aceso no altar. Possamos, irmãos, ser uma igreja comprometida com o fogo do altar. E possamos nos comprometer, sermos homens e mulheres de oração, devotos, fiéis ao Senhor, que possamos ser intercessores do ministério, da nossa igreja, dos nossos pastores, que possamos manter aceso o fogo missionário
evangelístico para ganhar vidas para a obra do Senhor, para a casa de Deus, para serem salvas. Precisamos manter aceso o fogo do altar. Para a gente encerrar essa reflexão de hoje, a prática. Precisamos buscar a Deus de todo o coração, de uma forma contínua, e manter o fogo do Espírito Santo aceso em nossos corações. Manter o fogo do Espírito Santo aceso nos nossos corações. Irmãos, não apague o Espírito de Deus que está sobre a tua vida, mas encha-se desse Espírito. É um tempo de avaliação, sabe? Com essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu também fiz uma avaliação da minha vida. Eu espero que você também faça uma avaliação da sua vida. Temos tempo para tudo. Mas para vir para a casa de Deus, não dá. Temos tempo e ficamos horas e horas navegando nas redes sociais, vendo vídeos, até mesmo engraçados. Mas a Bíblia, durante uma semana toda, fica fechada na nossa estante. Temos tempo para maratonar séries do Netflix, mas não temos tempo para maratonar a palavra, os evangelhos. Amigos, alguma coisa tem que ser mudada. Eu vou dizer para você, tu vai ficar no meio do caminho. Tu quer isso, não? Você quer ficar no meio do caminho? Quer não, né? Você quer que aconteça um esfriamento espiritual sobre a nação brasileira, a igreja brasileira, conforme aconteceu em outras nações? Ninguém quer isso. Então a igreja precisa manter fogo aceso no altar. Nas épocas aí da eleição, eu vi várias pessoas defendendo políticos. Eu pensei comigo, olha, se defendêssemos o Evangelho com tanto afinco, a história seria outra no Brasil. A história seria outra. Muitas pessoas estão dispostas a brigar por causa de um político, às vezes até um corrupto, mas permitem falar mal de pastores na sua frente, permite falar mal de Cristo, permite falar mal do Evangelho e você fica calado. Aí. Agora do seu político de estimação, não. Dói em você, né? Mas do Evangelho pode arrebentar com o Evangelho. As maiores brigas que eu tive dentro da faculdade com professores, e foi muitas, foi quando eles queriam pisar em cima dos pastores. E eu nem pastor era. Defendia, porque eu sei que tem muitos homens de Deus pagando um alto preço por causa do Evangelho. Como também tem, infelizmente, uma opção de gente fazendo besteira. Mas o preço que esses homens pagam é muito mais alto do que aqueles outros que estão rasgando as Escrituras. Precisamos manter aceso o fogo no altar. Então a minha oração é a oração de Abacuque. Senhor, aviva-nos, encha-nos do teu Espírito. Vou chamar os músicos aqui, fazendo um favor, em nome de Jesus, para a gente estar cantando um louvor. E logo depois nós estaremos orando pela igreja em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse de pé, irmãos. Se você tem se sentido frio espiritualmente,
Se você não tem mais a alegria da salvação na tua vida,